Muito boa noite, depois de tomar uma surra de tecnologia aqui do YouTube que não queria me colocar ao vivo de jeito nenhum, estamos ao vivo aqui só no Instagram, beleza? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o processo de avaliação na dor lombar. Esse processo de avaliação é o que eu tenho aplicado ao longo de 7 anos e meio e eu tenho percebido resultados assim totalmente fora da curva com esse processo de avaliação. Então eu vou praticamente abrir a minha ficha de avaliação aqui para que você perceba como a gente faz na hora de avaliar um paciente com dor lombar, seja em crise, seja uma dor lombar inespecífica, primária, secundária a um trauma. O processo de avaliação vai ser sempre o mesmo, eu vou te mostrar aqui como é que eu faço. Se tiver caderno e caneta para anotar, vai ser interessante, porque o seu primeiro paciente de amanhã vai ter dor lombar e você não vai saber como avaliar porque não assistiu a live até o final, beleza? Então, para quem não me conhece, eu sou Caio Ferreira, sou fisioterapeuta, trabalho com tratamento da dor há 7 anos e meio e entre as diversas formações que eu passei, eu consegui transitar entre elas, sabendo em que momento cada formação tem sua limitação e como a gente aplica a outra formação nesse gap, nesse buraco que algumas formações deixam, como formações em terapia manual, acupuntura, em tratamento mecânico, cognitivo funcional, e a gente faz essa mescla que tem dado resultados na prática clínica, tá bom? Então, geralmente, é a maior demanda no meu consultório, sem sombra de dúvida. Primeiro lugar, do lombar. Segundo lugar, do cervical. Terceiro lugar, joelho. Quarto, ombro. Quinto, fico em dúvida de quadril ou tornozelo. Pouquíssimo punho, mas sem sombra de dúvida, a maior demanda é dor lombar. Então, por isso, a gente vai falar sobre o processo de avaliação. Sobre o processo de avaliação que a gente aplica lá. Então vamos lá, se você chegou para mim com dor lombar, e se você é seguidor ou paciente, você já vai se preparando para responder essas perguntas ali, beleza? Vamos lá. Se você chegou para mim com dor lombar, minha primeira preocupação é descartar uma possível red flag. O que é uma red flag? Uma possibilidade de uma patologia grave. Sim, a dor lombar pode ser uma infecção, a dor lombar pode ser um câncer, a dor lombar pode ser uma tetraparesia espástica tropical, HTLV. A dor lombar pode ser, enfim, inúmeras coisas que realmente são graves e não é para estar no consultório de um fisioterapeuta. É para estar no consultório de um médico para que ele trate a doença. Nós tratamos a função. Restabelecendo a função, o paciente tende a diminuir a dor ou lidar melhor com ela. Beleza? Então, nessa preocupação de descartar uma red flag, eu preciso analisar na inspeção se a mudança da postura do meu paciente provoca alteração na localização, área ou intensidade do sintoma. Eu preciso examinar a sensibilidade do paciente, a força, o reflexo e a tensão neural. E como eu faço isso, Caio? Como eu faço isso? Vamos lá. Se você é seguidor, é paciente, você pode aí agora tocar, simplesmente tocar no seu antebraço simultaneamente. Como assim, Caio? Faz assim, ó. Toca no antebraço, toca no braço, toca na lateral do pescoço. Percebe se o toque da sua camisa é diferente na pele em alguma parte do tronco. Pronto, você fez um exame da sensibilidade. Os seus dermátomos, área nervosa correspondente à pele, estão íntegros. E isso já despreocupa a gente. O que a gente vai fazer mais? Avaliação de força. Meu paciente faz assim, ó. Agora faz força contra o braço para baixar e resiste. Faz assim, ó. Faz força contra o braço e resiste. Agora faz assim. Não deixa o braço abaixar. Não deixa o braço abaixar. Não deixa o cotovelo dobrar. Não deixa o cotovelo esticar. Faz força para apertar as duas mãos, para apertar os dois braços. Você sente diferença, discrepância na força para fazer preensão palmar? Ou seja, eu já avaliei os miótomos aí. A área do músculo, a área nervosa, no qual corresponde a força do músculo testado. Então, só com esse exame, eu, através de uma avaliação online, já sei que seu dermátomo e seu miótomo está íntegro. Preciso avaliar a tensão neural. Se for um problema cervical, eu vou pedir para o paciente fazer isso, jogar o braço lá atrás e ver se reproduz a dor dele. A gente vai ver que existe uma discrepância no braço, geralmente no braço que a dor irradia, e onde
comparado com o braço que não é doloroso desse paciente. Se for numa dor lombar, eu estou aqui sentado, eu vou abaixar a cabeça, vou emborcar o meu tronco e vou esticar minha perna. Geralmente a perna do lado que dói, geralmente a dor lombar é irradiada para o glúteo, para a coxa, para a perna. E quando eu faço isso, ó, relaxo a minha postura, abaixo a minha cabeça e estico a perna do lado que dói, eu acabo tendo um teste de estresse neural. Existe um nervo gigantesco que sai da sua cabeça, passa pela sua coluna, se divide em dois no bumbum, um vai para o lado e um vai para o outro. É esse nervo que eu estou testando. E se você não reproduz a sua dor, eu digo que você não tem tensão neural adversa. Olha só, eu precisei tocar no paciente para fazer um processo de avaliação e exame físico fidedigno com esse paciente? É óbvio que não. Eu não precisei tocar. E aí eu já avaliei sensibilidade, força e tensão neural. Anotando a limitação funcional. Como assim, Caio? O que é que você não consegue fazer por causa da dor ou faz com dificuldade por causa da dor? E aí você vai anotar como referência funcional. Você vai anotar o local do sintoma, porque durante o tratamento ele pode mudar. Desde quando dói, para alinhar a expectativa com o paciente. Chegam pacientes lá no consultório que tem dor há 15 anos, há 20 anos. Um paciente desse achar que uma sessão vai resolver o problema dele, ele está num país de Alice, não é verdade? Um paciente que está com 30 anos de dor, chegar lá em 2 meses, está zerado da dor, ele está... A gente não promete isso, a gente promete o controle da dor através de estratégias de movimento, quando a avaliação indica que o tratamento é pra gente. Quando não é pra gente, a gente encaminha na própria consulta. Então, para alinhar a expectativa, desde quando dói? Ah, dói há 2 meses. Mas é o seu primeiro episódio da vida? Não. Eu já tive uns 15 episódios, mais que 10 com certeza. E o primeiro episódio foi quanto? Ah, lá na adolescência, quando eu tinha 16 anos. Olha, tem uma história, episódica e recorrente de dor nas costas, e você está focando apenas nessa... E ele está focando apenas naquela questão recente, que piorou há 2 meses. Mas ele já tinha problema desde os 16 anos, desde os 18 anos. Então essa pergunta é fundamental para alinhar a expectativa do paciente. Fisioterapia, medicina, educação física, psicologia, enfermagem, farmácia, não são milagres. O paciente precisa ter a expectativa alinhada e precisa se responsabilizar pelas condutas que vão ser prescritas para ele fazer em casa. E muitas vezes o paciente não faz isso, tá bom? Aí a gente pode apresentar um body chart para o paciente, um bonequinho no papel para o paciente desenhar onde dói, para fixar mesmo a área de dor, porque às vezes o paciente, tá doendo aqui. Quando você bota o body chart, ele risca a escápula torácica, risca a lombar, risca a glúteo, risca a pelve. Então, para você alinhar a expectativa é importante também. Uma pergunta crucial é saber se a dor desse paciente é constante ou intermitente. Porque muito paciente acredita que está doendo porque está inflamado. E muitas vezes a inflamação nem existe. E quando existe, é benéfica para o paciente. Condições de hérnia de disco, por exemplo. Todo mundo incrimina a hérnia como um processo inflamatório que gera dor irradiada, mas a inflamação é fundamental para os macrófagos irem lá e degradar aquele corpo que está saindo do seu núcleo, do núcleo do disco. Então, a gente tem um sistema imunológico super competente em reconhecer adaptações estranhas do nosso corpo. E a inflamação é que leva por quimiotaxia esses macrófagos para aquela região da hérnia que está extrusa, que está sequestrada. E eu já coloquei aqui, se você não viu, na aba artigos, aqui dos meus destaques, você vai ver um artigo do The New England Journal of Medicine, que compara tratamento de hérnia de disco cirúrgico e não cirúrgico, e os resultados são iguais ao longo de 1 ano. Ou seja, parece que operar não é tão superior assim ao tratamento conservador como muitos pacientes acham, tá? Quando eu pergunto ao paciente se a dor é constante ou intermitente, eu quero saber se eu consigo descartar um quadro inflamatório enquanto a sua classificação. Porque uma dor intermitente não pode ser inflamatória. Uma dor inflamatória só piora com movimento, não melhora com repouso e está presente 24 horas. O cara não cansa de ter dor nem sequer por 1 minuto, beleza? O paciente está com dor o tempo todo, deitado, sentado, lavando prato, trabalhando, no banheiro, tomando banho. A dor está lá o tempo todo, só variando de intensidade. Isso pode ser um quadro inflamatório. Mas quando é intermitente, a maioria dos casos vai e volta.
muda de lugar, faz um movimento, ela sai da cabeça, vem pro pescoço, sai da lombar, vem pro bumbum, sai da virilha, vai pra genital. Essa característica migratória da dor lombar indica que não é um quadro inflamatório, beleza? Quando essa dor começou, meu paciente, foi por causa de alguma coisa ou sem razão aparente? Muitos pacientes, é por causa da minha postura, é por causa que meu core é fraco, porque eu não faço atividade física, eu pego peso, eu tô gordinho. Prevalência de dor lombar em gordinhos e magrinhos é igual, não dá para dizer que é o peso o problema. Então, essa pergunta vai indicar que a dor é primária, inespecífica, ou seja, não tem uma causa linear na história de vida do paciente que fez a dor aparecer. Então, por exemplo, eu estava dormindo, do nada eu acordei, e quando eu acordei, a dor apareceu. Aí eu fui pro meu dia, tomei meu banho, com a dor lá, fui vestir a roupa, a dor aumentou. Durante o dia a dor foi melhorando, no fim do dia a dor piorou outra vez. Essa variabilidade também indica que é um processo movimento dependente e que essa dor surgiu sem razão aparente. Não é porque ele sofreu um trauma, uma queda ou um acidente. Até rimou, né? Chegou pergunta aqui na interrogação, daqui a pouco a gente para responder, tá? Deixa eu ver aqui. Gente... Daqui a pouco a gente para responder essas perguntinhas que estão chegando, tá? Cadê você? Ed Newton, Alfa Transportes, Vânia Freitas, Diego Roberto, Saul Souza, Jane Moura, Bruno Vinícius, Paulo César, Paula Marinho, Joyce sempre presente, Grande Jackson, Grande Maicon, Núbia e Cleiton Carvalho. Vamos nessa. No início... Onde começou? Na lombar, na coxa ou na perna? Porque às vezes, quando começa na lombar, a gente sabe que tem um trajeto radicular para essa dor seguir. Mas às vezes a dor começou na coxa. E não é um padrão de lombar. Quando a dor começa na coxa, é um padrão mais de sacroiliaca, de quadril. Quando a dor começa na perna, muito provavelmente não é uma questão lombar. Geralmente, se você for na história, a dor começou lá na lombar. Então é importante você perguntar no início onde começou. E agora, em relação ao primeiro episódio, em relação a esse último episódio, paciente, você está melhorando, piorando ou você se considera estável? Me fale aí. Por que essa pergunta? Porque a história natural já está agindo nesse paciente. E a gente sabe que o paciente com um processo neurológico progressivo, que indica alguma coisa grave, esse paciente está piorando com o passar dos dias. Todos os dias ele está pior que o dia anterior. Não existe essa variabilidade que eu citei anteriormente. Ele sempre está pior. Ele foi dormir de um jeito, acordou pior. Ele acordou de um jeito, foi dormir pior. E assim sucessivamente. Se estiver melhorando, a história natural já está agindo. Se estiver estável, com certeza você tem que intervir para mudar essa história, beleza? Agora a gente vai avaliar as habilidades do dia a dia desse paciente. Como assim, Caio? Veja bem. O comportamento da dor lombar, na maioria das vezes, é variável. Variável no sentido de, quando você faz um movimento, ela tende a mudar de área, localização e intensidade. Isto é, você está sentado aí me assistindo, eu espero. Aí você está com dor lombar. Se você empinar o bumbum e estufar o peito, você vai perceber que ela pode espalhar, mudar de lugar, descer para a coxa, subir para o bumbum e por aí vai. Só por uma posição. Se você relaxa, ela também pode mudar de lugar, aumentar de área ou mudar a localização e intensidade. Então, essa característica na habilidade do dia a dia te dá uma pista do que você vai investigar lá nos testes, ok? Curvando, o que é que acontece? Melhor, pior ou indiferente? E sentado prolongado, usando o computador ou dirigindo? Melhor, pior ou indiferente? Levantando, a transição do sentado para de pé? Melhor, pior ou indiferente? Importante você perguntar isso. Em pé prolongado, numa fila de pão, numa fila de banco, fila de padaria, bom, ruim ou indiferente? Andando, bom, ruim ou indiferente? Você sabe que quando o paciente anda, ele tem uma carga na coluna. Quando ele anda rápido, ele tem outra carga na coluna. Né? Uma carga que é extensora no andar normal
e uma carga que é extensora com tensão neural no andar rápido. Então, às vezes o paciente, quando eu ando rápido, dói. Quando eu ando normal, não dói. Olha a pista aí que há um estresse neurodinâmico a ser trabalhado. Tá bom? Deitado prolongado. O que é que acontece? Depende da posição. Qual posição? Deitado do lado esquerdo dói, deitado do lado direito não dói. Quando você está deitado do lado direito, que dói, qual a posição da sua perna? Eu tô com a perna dobrada em 90 graus. Abriu espaço na coluna, a coluna aumentou dor. Que eu tô com a perna esticada, fechou espaço na coluna, aumentou dor. Então já são pistas do que você deve investigar. Entre parado e movimentando, o que é melhor, o que é pior? É muito melhor movimentando. Parado é muito ruim. E aí você já tem pistas do que você vai testar. Em relação ao sono, você consegue dormir de 7 a 9 horas por dia? Olha quanta coisa a gente está pesquisando. Em relação à sua posição de dormir. Você usa travesseiro? Seu travesseiro é firme, duro ou macio? Por quê? Perceba, você está me vendo aí de frente. Mas imagine que eu estou deitado do meu lado esquerdo e o meu travesseiro é macio. Meu travesseiro macio tende a jogar minha cabeça em inclinação para o mesmo lado que eu estou deitado. Eu fecho espaço desse lado e abro desse. A depender de como o sintoma se comporte com o travesseiro macio, é uma intervenção no caso da cervical. Se o travesseiro é firme, a cabeça já fica neutra. Vai ser geralmente indiferente. Se o travesseiro é duro, geralmente o corpo desabe e a cabeça fica em inclinação para o lado oposto, fechando espaço no lado oposto. Então, a depender de como o paciente... Claro que ele vai mudar de posição durante o sono, mas essa é uma pista do que você deve investigar no caso da cervical, tá? E a história prévia? O que é que você já tentou de tratamento anterior? Porque, veja bem, vamos lá. O que é que a gente tem lá no consultório? A gente tem osteopatia, a gente tem acupuntura, a gente tem PNF, a gente tem Pilates, a gente tem RPG, a gente tem Mackenzie. O que a gente tem mais? A gente tem dry needling, a gente tem liberação miofascial, a gente tem osteopatia craniana, terapia crânio-sacral, muita técnica, né? A gente tem muita técnica. Só que o paciente acredita, osteopatia eu já fiz, não funcionou não. Cara, a gente não tá nem aí que você já fez o tratamento que a gente oferece. Sabe por quê? Porque o profissional, 95% dos profissionais que saem dessas pós-graduações não saem com habilidades clínicas. De 100 alunos, 5 vão estar em destaque, 5 vão estar fora da curva, sempre, em todas as áreas. Em todas as áreas. É uma pirâmide. Você vai ter a maioria esmagadora que não tem habilidade clínica, você vai ter aquela galera do resultado na média e você vai ter aquela pequena galera do resultado extraordinário. Então não se acanhe se você oferece acupuntura e o cara já fez acupuntura. Aí você vai avaliar pulso e língua, o paciente se assusta. O acupunturista não avaliou pulso e língua não? Não, ele só foi botando agulha. Olha, não era acupunturista, era agulheiro, né? Não avaliou o paciente. O cara fez osteopatia, eu fiz osteopatia e não melhorei. Você vai fazer osteopatia de novo? Cara, a osteopatia te dá tantos botões para trabalhar em você, trabalhar no seu corpo. Eu não sei quais foram os botões que aquele osteopata apertou. Eu sei os que eu vou apertar e sei os que eu acho que você precisa de acordo com a avaliação. Então, passe a sua extrema segurança, por mais que o processo terapêutico, enquanto seu nome, se repita, para que o paciente crie uma aliança com você e acredite no seu processo terapêutico. É claro que você não vai vestir a camisa, vou usar só Mackenzie, vou usar só PNF, vou usar só osteopatia, só acupuntura. Você vai usar o que o paciente precisa naquele momento da reabilitação que você o avaliou. Então, os tratamentos anteriores e a história prévia também vão alinhar a expectativa com o paciente. Perguntas especiais. Quais são as perguntas especiais? Gente, eu ainda tô achando posição para ficar nessa live aqui, viu? Vamos nessa. Quais são as perguntas especiais? Tossir e espirrar dói? Porque a gente sabe que pode ter algum comprometimento severo quando tossir e espirrar dói, né? Mas um item só a gente não leva em consideração. A gente precisa levar em consideração todos os itens da avaliação. Bexiga e intestino está funcionando normal? Será que o cara tem incontinência urinária, incontinência fecal? Que o paciente omite essa informação. Tá perdendo xixi sorrindo. Tá perdendo fezes tossindo. Chega no banheiro já tá todo melado porque não consegue prender. O paciente tem vergonha de te falar isso. Então é importante que você questione. Você tá com incontinência urinária?
Porque se você tiver com incontinência urinária, o seu caso não é para mim agora. Você precisa ir nesse profissional aqui. Se você não tiver, muito provavelmente eu vou conseguir resolver seu problema. Beleza? Você já teve câncer? História de cirurgia de grande porte? Perda de peso sem motivo? Imagem, você fez imagem, ressonância? Falaram o que da sua ressonância? Por quê? Aí você vai ter uma ideia do quanto de medo esse paciente está. Porque tem profissional que analisa a ressonância e faz assim, ó. Nossa, você está com a coluna de 80 anos. Nossa, é cirúrgico. Nossa, vai virar cadeirante se não operar. Meu Deus do céu, tá pior do que minha avó de 80 anos. Você acredita que não tem que... Você não acredita que tem profissional que fala essas coisas quando vê a imagem do paciente? E aí o que é que acontece? Penso, sinto, logo ajo. Se eu penso catastroficamente, eu sinto mais medo. Se eu sinto mais medo, eu me comporto de uma forma diferente no que diz respeito às habilidades de movimentação. E aí eu começo a tensionar algumas musculaturas que eram para estar relaxadas e perpetuar o ciclo de dor e incapacidade. Beleza? Perda de peso sem motivo, sinal de câncer, né? Trauma que é do acidente, sinal que não era para estar ali com você, era para estar com ortopedistas. Trauma que é de acidente é ortopedia primeiro. Agora, dor sem razão aparente é fisioterapia primeiro, para investigação e diagnóstico. Seu modo de andar mudou, que medicação você usa? Alivia com a medicação? Se o cara tem um alívio com analgésico, muito provavelmente ele vai ter uma resposta muito boa, gol do Brasil, viu? Aos 28 do primeiro tempo. Vamos nessa. Ele vai ter uma resposta muito boa ao tratamento fisioterapêutico. Vamos nessa, vamos continuar. Daqui a pouco a gente responde as perguntas, tá? E aí a gente vai coletar suas referências. O que você não consegue fazer vai ser a funcional. Os movimentos da lombar que estão produzindo dor vai ser sua referência mecânica. A neurológica é aquele teste de tensão neural que eu expliquei para vocês aqui como é. Se for positivo, a gente anota. E a sintomática, que é super subjetiva, que é sua dor de 0 a 10. Beleza? Depois de coletar essas referências, a gente vai para a perda de movimentação. Ou seja, aquele movimento, dobrar o tronco para pegar um objeto no chão, por exemplo. O que é que acontece? Dói? Você consegue ir até onde? Tem dor, tem perda. A perda é grande, moderada ou mínima? Anota. Extensão em pé. Anota o que é que acontece. Deslocamento lateral. Anota também o que é que acontece. Deslocamento lateral direito e esquerdo. Inclinações. Anota também. Daqui a pouco eu respondo as perguntas, viu? Eu tô vendo que tá chegando. É só para não perder o fio da meada e ficar esquecido como se tivesse Alzheimer aos 32 anos. Já já eu respondo vocês. Outro teste, às vezes o paciente melhora com sentar alongado. Ó que loucura. Sentar com a perna esticada, relaxado, o paciente começa a desobstruir a coluna e melhora. Tudo tem que ser testado, então você anota qual outro teste você usou. Dor lombar de raiz alta, que vai para a virilha, que vai lá para anterior de coxa, testa as inclinações também. E nos testes de movimento, você já pode testar direto a flexão em pé, a flexão deitado, a extensão em pé, a extensão deitado, tanto sozinha quanto repetidas. E anotar o comportamento dos sintomas antes do teste, durante o teste e depois do teste. E é aí que muito profissional se perde. Porque às vezes o profissional só quer saber o que acontece depois. Está melhor, paciente? O paciente diz que está melhor. Porque o paciente é bonzinho. Vê você com sua cara bonita, ó, bem feita, cabelo grisalho. Ele fala pra você assim, ó, tô melhor sim. Mentira que ele não tá melhor, ele não tá querendo te frustrar. Então você tem que anotar tudo e testar de fato o que é que acontece antes, durante e depois. Quando o paciente fala que tá melhor, a gente pergunta, por que você tá melhor? Ah, porque a dor diminuiu. Só por isso? Como assim? Eu vim para tratar a dor. Mas antes da dor aparecer, aconteceu uma porrada de coisa no seu corpo. Você não percebeu não nos testes de movimento? A dor não apareceu, mas foi difícil você fazer. Já tinha rigidez acumulada aí. Então quero que você me diga, além da dor, por que você está melhor. Ah, vou sentar aqui e tentar calçar o sapato. Calcei o sapato com mais facilidade. Dobrei o tronco com mais facilidade. Por isso estou melhor. Por quê, pessoal? Por quê? Porque a dor é a última coisa que vai desaparecer. A dor é a última coisa que vai desaparecer. Você vai melhorar a tensão neural, vai melhorar a mecânica de movimento, vai melhorar a função e a dor vai estar lá ainda. Só depois que a coluna estiver desobstruída que a dor vai diminuir progressivamente.
Tem paciente que tá comigo na 6ª sessão, já melhorou tudo e a dor tá igual. E tá consciente, porque as habilidades de carregar filho no colo, dirigir, suportar o tempo no trânsito, ficar em pé, que aumentava a dor, não aumentam mais. A dor tá lá, mas não aumenta mais com as habilidades funcionais. Então a gente anota cada referência para falar para ele, ó. Cada progresso, por mínimo que seja, tem que ser comemorado como uma vitória. Porque quando você fazia isso, você aumentava a sua dor, ficava dolorido por 2 horas e tinha que tomar Dorflex. Agora você faz isso, sua dor está estável, você não melhora e você não recorre. Você não piora como antes e você não recorre ao remédio. Então a gente já reduziu o seu consumo de medicação, que levou você para emergência com a gastroenterite lá, por causa de tanto consumo de medicação. Você já não foi para emergência, que todo ano você vai para emergência. A cada 2 meses você bate na emergência, toma um bocado de injeção. Agora você já fez o movimento e já controlou, não precisou ir para emergência. Olha só. Então a gente tem que anotar cada ponto para saber se o paciente está evoluindo. Lembre, a dor é a última coisa que vai sumir, na maioria dos casos. Tem aquele caso que some logo de cara? Tem, mas é raro. Você tem que ver na média o que acontece. E na média, a dor é a última coisa que some. O cara calça o tênis bem, dirige bem, carrega o filho do colo bem, cruza a perna bem, joga a bola bem e a dor ainda tá lá um pouquinho, né? E depois que a dor vai diminuindo, depois que desobstrui a coluna completamente. Então, os outros testes que eu falei para anotar são sentar alongado, sentar relaxado, sentar ereto, porque a posição mantida, essas posições mantidas, também tendem a mudar a resposta do sintoma do paciente. E aí a gente vai para a classificação. Antes de falar da classificação, eu vou responder algumas perguntas de vocês aí para não deixar o pessoal ansioso, tá bom? Cadê? Vamos lá. Núbia, Maicon Jackson, Cleiton, Joyce, Marlon, Jeane, Paula Marinho, Jane, Edmar, sempre presente, Jéssica, Diego Roberto, Grande Vitão Ragone, Sandra Palmeira, Mauro Bonfim, Cláudia Santos. Sandra Palmeira é a tia de Rafa, não? Se for a tia de Rafa, um beijo. Treinei com ele ontem, vou treinar com ele amanhã. Vamos nessa. Deixa eu ver as perguntas que chegaram aqui, tá? Sempre joguei futebol e vôlei. Tenho dor na cervical, ombro, punho, dedos, lombar, joelhos, tornozelo e pé. Meu Deus do céu. Grande Sami, seja bem-vindo, meu querido. Cadê? Como funciona o atendimento para pessoa que tem vários lugares diferentes? Ah, ela dividiu em 2 perguntas, né? Que bom que agora os stories, ó, as perguntas dos stories não estão identificando vocês, ou seja, quem tinha vergonha de perguntar agora não precisa mais ter vergonha, né? Não tá aparecendo o nome de vocês aí. Então manda na caixinha aqui, clica na interrogação e manda a pergunta. Quem é físio, fica aí, porque já já a gente fala das classificações. Gente, só para você ter uma ideia, essa é uma aula paga do meu curso, viu? Que eu tô abrindo aqui para vocês. É o que eu ensino para meus alunos atenderem seus pacientes. Então a gente não economiza nada no conteúdo aqui para vocês. Basta você estar presente e comparecer. Muita gente, Caio, não tenho dinheiro para comprar seu curso. Você não precisa comprar. Tem mais de 100 horas de YouTube gratuita lá para você navegar e fazer de Netflix. Tem as lives para você acompanhar. Amanhã tem live, né? Amanhã tem um Q&A sobre lateral shift comigo e com o Jeff. Amanhã, 8h15, por aí. 7h30 às 8h15. A gente vai estar numa live amanhã muito, muito legal, viu? Junto com o Jeff. Como funciona o atendimento para uma pessoa que tem dores em vários lugares diferentes? Vamos nessa. Como é que funciona? A gente tem um sítio principal da sua dor. Tem uma dor que surgiu primeiro. E tem várias dores satélites. Ou seja, você pode ter começado com uma dor cervical. Pode ter começado com uma dor lombar. Essa dor pode ter sensibilizado tanto o seu sistema nervoso. Essa dor pode ter sensibilizado tanto o seu sistema nervoso que o seu cérebro começou a dar respostas automáticas e exageradas para outros sítios corporais. Então você tem múltiplas queixas por causa disso. Porque muito provavelmente você tem dor há mais de 3 meses e a dor principal ficou lá latente por muito tempo e gerou outras dores satélites através da sensibilização do sistema nervoso. Como funciona? A gente vai avaliar para descobrir qual foi a principal. Então eu vou te fazer uma pergunta muito simples. Vem cá, minha paciente querida. Se eu pudesse resolver uma das suas dores hoje, qual você escolheria que eu tirasse com a mão de você? Caio,
não sei se a lombar ou se a cervical, qual te atrapalha mais? Ah, realmente a lombar me atrapalha mais. A gente vai dar sangue para reduzir sua dor lombar. Sabe por quê? Não é que a gente vai esquecer as outras queixas, mas é que quando você diminuir a sua dor principal, o seu cérebro também desensibiliza. É como se você saísse da tomada e sentisse cada vez menos as outras dores. Então a gente sempre vai focar na principal. Até porque, se a gente fosse fazer um tratamento para cada uma das suas dores, uma poderia concorrer com a outra. Como assim, Caio? Eu tenho um paciente que tem dor lombar e cervical e que a queixa principal dele é cervical. Ou que a queixa principal dele é lombar. Só que para melhorar a lombar dele, a gente tem que usar muito o braço. E quando a gente usa o braço dele, ele exacerba a dor cervical. Olha a sinuca de bico que eu me meti. Então o que é que eu tive que fazer? Eu tive que explicar para ele que, a gente não vai conseguir melhorar sua lombar enquanto você não tiver capacidade de usar seu braço. Por isso, o meu foco principal agora é melhorar sua dor cervical, para que o uso do braço não exacerbe sua cervical e você consiga melhorar a lombar. Eu preciso tratar sua cervical por 4 semanas e a partir da quarta semana a gente precisa testar os movimentos do seu braço de novo para ver se você responde na lombar e aí a gente vai projetar mais 2, 3 ou mais 4 semanas para tratar a sua lombar. Beleza? O paciente dá o de acordo, a gente segue com o tratamento. O paciente não dá o de acordo, ele vai procurar outro profissional. E assim, pessoal, infelizmente existe esse paciente que não dá o de acordo para a nossa proposta terapêutica. Existe esse paciente que vai para o processo de avaliação e eu falo para ele assim, seu caso tem uma classificação inconclusiva, seu tratamento leva de 1 ano a 2 anos. Nesse intervalo de 1 a 2 anos, você vai precisar fazer 12 sessões. A gente vai começar 2 vezes por semana. Na semana que vem você vem uma vez, na outra semana você vem com 15 dias, depois com 21, com 30, e o paciente se perde no afastamento, porque ele não acredita no processo terapêutico, por mais que a gente explique a ele como funciona. Então existe esse paciente que não dá o de acordo para o que a gente avalia. E tá tudo bem. Tem paciente que chega lá, olha pra minha cara, vê minhas ausências de botox na testa, não gosta de mim e vai procurar outro profissional. Você acha que não tem? Existe o lance da empatia também. O psicólogo sofre muito com isso. Às vezes o paciente não tem empatia com o psicólogo e troca de profissional. Não é por competência. A gente sabe que hoje aqui em Salvador, a gente tem um grupinho com 6 fisioterapeutas que os pacientes complexos ficam rodando em nós 6. E a gente conversa, a gente tem um grupinho, né? Que a gente conversa, esse paciente saiu de mim aqui, parece que não gostou muito da minha avaliação, porque eu falei isso, isso e isso. Provavelmente ele bata aí em algum tempo, não dá outra. O colega vai, manda mensagem e fala, Caio, chegou aqui. É isso, isso e isso mesmo, eu falei pra ele de uma forma diferente, parece que ele vai seguir o tratamento comigo. Quando dá 1 mês depois, já tá com um dos outros profissionais. Porque a gente sabe que nós 6, a gente tem praticamente as mesmas formações e a gente sabe, e a gente trabalha de uma forma muito parecida. Né? A gente não vende técnica, a gente vende a consulta e transita entre diversas técnicas durante o tratamento. Muitos fisioterapeutas ainda vendem técnica. Acupuntura R$100, osteopatia 150, RPG 80, pilates R$200 2 vezes na semana. Muitos fisioterapeutas ainda faz isso e não está errado não. Não está errado não. É só a forma que a gente faz que é diferente. Tá bom? Então é assim que a gente lida com o paciente que tem dores em vários lugares diferentes. Acha a principal, controla a principal, desensibiliza as secundárias e coloca o paciente para atividade física o mais rápido possível. Se alguém te falar que existe outro caminho fora de exercício, tá te enrolando só para te vender, tá? A ciência já provou que exercício é o tratamento principal para dores crônicas, beleza? Fibromialgia, síndrome miofascial, dor de cabeça, tá? Então a gente precisa avaliar isso aí. Tem mais pergunta aqui antes da gente falar de classificação. Uma seguidora perguntou aqui se a gente aceita cartão. Aceita cartão sim, parcela em até 10 vezes. O que a gente quer é fazer seu tratamento, tá? Independente da forma que você vai pagar. Cadê? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Essa eu respondi nos stories, tá? Posso fazer seu curso ainda faltando 2 anos para formar? Quero a reabilitação. Eu recomendo que não, tá? Meu curso é para formados e estudantes do último ano.
Por quê? Faltando 2 anos para formar, meu filho, você vai comprar meu curso, vai ficar louco querendo atender, não vai poder atender, porque não está no estágio e nem está formado. E aí o que vai acontecer? Você vai chegar no estágio, vai ser seduzido pelo ar-condicionado da UTI, vai abandonar minha área e vai se arrepender de ter comprado meu curso. Então agora não é para você comprar meu curso, tá? Quando você chegar no último ano ou quando você estiver formado, aí você pensa nisso. Olha lá, ó. A pessoa que sofre de hérnia de disco pode fazer exercício na academia? Não sei, Paula. Por que eu não sei? Porque eu vou falar agora sobre classificação. E você vai ver, Paula, que uma pessoa com hérnia de disco pode ter 13 classificações diferentes. Isto é, se amanhã na minha agenda tiver 13 pacientes e os 13 tiverem um diagnóstico de hérnia, os 13 podem ter apresentações clínicas completamente diferentes e cada um deles receber um tratamento diferente lá no consultório. Então a gente não pode dizer que a hérnia de disco pode ou não pode. Se isso é hérnia de disco for uma classificação de radiculopatia, você não vai tolerar nenhum exercício, tá? Se sua hérnia de disco for uma classificação de bloqueio de movimento, você vai fazer tudo e nem vai lembrar que ela existe. Se for uma restrição, vai ter um movimento lá que vai produzir sua dor, você vai ficar com medo de fazer e vai ficar com medo de fazer de uma forma equivocada, porque é aquele que provoca a dor que você tem que fazer para remodelar o tecido. Então, depende. Sua hérnia de disco pode ter uma classificação de estenose lateral foraminal. E aí tudo que você faça que faça uma extensão na academia vai piorar você sensivelmente e gerar dor lá na perna. Então não dá para bater o martelo. Hérnia de disco pode fazer academia? Não dá para bater. Porque o diagnóstico não define sua apresentação clínica. O seu diagnóstico pode ter 13 apresentações clínicas diferentes que eu vou falar daqui a pouco. Beleza, Paula? Se ficou alguma dúvida, você pergunta de novo aí que eu tento clarear, tá? Cleiton Gama. Vamos nessa. Toda vez que o tempo está muito frio, eu não aguento de dor, Cleiton. De dor na lombar a ponto de não conseguir andar. Essa dor é constante, só se intensifica quando o tempo está frio, a ponto de travar as pernas. Será que pode ser uma hérnia? Caramba, Cleiton, olha só. Uma dor que exacerba com frio já indica uma característica que a gente chama de nociplástica. Por quê? Porque o frio é um estímulo térmico, cara. Um estímulo térmico faz sua musculatura travar. E a depender do quão ameaçador é para você estar submetido ao frio, você pode apresentar isso aí que a querida Joyce, seguidora fiel aí, sempre presente, falou. Que a hiperalgesia, você tem uma resposta exagerada de acordo com o estímulo inócuo. O frio é um estímulo inócuo. Ou seja, é como se eu estivesse fazendo uma cosquinha na sua pele, em vez de você sentir cócega, você sente dor, seu alarme dispara. Então, quadros de dores nociplásticas precisam ser brutalmente avaliados por fisioterapeuta musculoesquelético, por psicólogo, terapeuta cognitivo-comportamental e por anestesiologista, geralmente especialista em intervenção em dor. Então, geralmente, Cleiton, mais uma vez, eu não te avaliei. Eu estou falando isso baseado numa generalização da maioria dos pacientes que eu atendo. E lembre, qual o meu lema? Toda generalização é burra. Porque uma generalização não serve para todo mundo. Pode ser que seu caso não tenha nada a ver, que eu te coloque lá na maca de cabeça para baixo e acabe com essa sua sensação aí. Quem já me segue aí sabe que eu boto um bocado de paciente de ponta cabeça, com a cabeça pendurada, né? Parece que tá quebrando o pescoço do paciente, mas não tá não. Tá melhorando a curvatura ali da coluna para o paciente melhorar da dor. Às vezes eu posso te botar em pé na parede com o cotovelo arrastando em direção ao teto e acabar com esse seu sintoma aí. Porque você, apesar de apresentar uma possível hérnia, tá num bloqueio de movimento ridículo que vai melhorar em 15 dias. Ou você tá numa classificação de radiculopatia com dor nociplástica recorrente, que a gente só vai saber avaliando, e isso vai fazer com que seu tratamento leve 1 ano, e durante 1 ano você faça aí 12 sessões. Então, a dor é muito extrema mesmo, eu entendo. Toda dor é real, a gente sabe que toda dor é real e a percepção é individual. Então você sente essa dor como muito extrema, a gente precisa avaliar. Eu atendi pacientes já com 50 anos de dor de cabeça intratável. E a gente colocou de ponta cabeça, de cabeça para baixo lá, o paciente está sem dor, dirigindo o Uber aí, mandou uma declaração aí para mim no relato. Você vai lá no destaque e vê o relato. O paciente está lá dirigindo o Uber, sem sentir dor de cabeça, toda vez que ia dirigir sentia dor.
Todo dia sentia dor, tomava remédio, diminuía, mas a dor ficava lá. E a gente achou um movimento, uma dor que era extrema, que parecia ser nociplástica, mas era nociceptiva por manutenção tissular, que é uma característica específica que vai melhorar com estratégias de carga. Movimentos específicos, tá bom? Então a gente só pode falar isso avaliando, tá bom, Cleiton? Aí, ó, a Joyce já bateu o martelo aí, ó, pelo relato, para você ver como é importante o processo de avaliação, né? Como com informações básicas a gente tem o poder de detectar o mecanismo predominante da dor do paciente e a possível classificação do paciente. Então a história te dá um atalho não, que não existe, eu não gosto dessa palavra atalho, mas a história te dá um caminho super rápido para classificação diagnóstica e você fazer o tratamento mais correto para esse paciente. Então um simples relato dá pra gente tirar inúmeras conclusões, né? Tem mais pergunta aqui. Grande Jackson. Jackson, você entrou no Spine, não foi? Acho que sim, foi você que entrou no método Spine. A primeira aula de avaliação musculoesquelética, eu falo disso. Vamos falar aqui de novo. Questionário para dor lombar. A gente usa o Roland Morris Disability Questionnaire, RMDQ, tem versão validada e traduzida para o Brasil. Que aí você vai quantificar a incapacidade desse paciente. A gente usa o Osuestre, que é um índice de incapacidade para dor lombar. A gente também pode aplicar um ou outro, tá? Ou Roland Morris ou Osuestre. Então vai no Google, joga lá Osuestre e baixa em PDF, imprime e dá para sua secretária, dá para o paciente. Você vai ver que a experiência do paciente vai mudar completamente quando você fizer isso. O paciente não está acostumado a tanto cuidado, a ser bem avaliado. O paciente está acostumado a sentar, a entrar na frente do consultório, conversar por 15 minutos, ser interrompido a cada 11 segundos e sair com a receitinha de um exame ou de um remédio. É isso que o paciente está acostumado. Quando você, na recepção, já dá um questionário para o paciente, já busca o paciente com um questionário quantificado e pergunta para ele assim, ó, me diga aí do início e com riqueza de detalhes, por que você está aqui? E ele começa a contar sua história e você não interrompe ele, você já ganhou o cara ali, mesmo que a classificação não seja tratável pela nossa condição de fisioterapeuta, tá? Então, aplica o questionário e submete o paciente a essa nova experiência para você ver o que é que vai acontecer. Valeu, Cleiton, obrigado, espero ter ajudado aí, viu? Lucas Chaves, fiz o módulo A do MDT, você indica... Ô Lucas, eu fiz o MDT de cabeça para baixo, do A pro E, já fiz 8 vezes. Você que sabe, meu amigo, qual é a lacuna que você quer tapar? Você quer tapar a lacuna da cervical, vá pro B. Você quer tapar a lacuna da lombar, vá pro C. Beleza? Então, MDT pra mim é o AB da fisioterapia, tá? MDT, Mulligan, PNF. Quem não tem pra mim tá ver navios aí, tá? Todo mundo, já canso de falar isso pra vocês aí. Ó, mais perguntas? Núbia, qual o tempo ideal para fazer uma boa avaliação? Olha, eu reservo 45 minutos, porém, existem pacientes que chegam a 1h30, existem pacientes que em 20 minutos a gente mata o coelho e mostra o pau. Então, literalmente, depende da sua habilidade de avaliação. Por quê? Nessa pergunta aberta e socrática, o que te trouxe aqui, meu paciente? O paciente vai falar de uma forma subjetiva e sem cronologia na linha do tempo dos eventos que ocorreram com ele. Quanto mais habilidade de avaliação você tiver, mais objetiva vai ser sua consulta e você vai extrair pontos da história que são relevantes para o processo de intervenção. Então você vai economizar muito tempo sem dar a percepção de que você interrompeu o paciente ou de que você não prestou atenção no relato dele, que é importante, todo relato é importante. Então não tem regra, tá? Então depende da sua habilidade de avaliar. Acabaram as perguntas aqui da interrogaçãozinha. Vamos ver aqui nos comentários. Caio, como proceder uma avaliação para o paciente que não apresenta relato de dor, mas sim dormências nos dedos? A referência é neurológica, é a parestesia nos dedos. Essa é a referência que você quer mudar. Ele não tem relato de dor, mas provavelmente ele tem alguma perda de movimento cervical
torácica, ombro, cotovelo ou punho. Você provavelmente não avaliou, não aplicou o overpressure para coletar a referência mecânica do paciente e não ficar só com essa dormência aí. Porque se a dormência for uma dor residual, você vai aplicar neurodinâmica por 2 anos e o paciente vai melhorar em 2 anos e você não sabe se foi a neurodinâmica ou se foi a história natural, tá? Geralmente, sintoma residual de cervicobraquialgia, de radiculopatia cervical, vai ficar por 2 anos a dormência ou formigamentozinho, mas não é nada que atrapalhe a vida do paciente, não. Você vai explicar para o paciente, ó, seu nervo passou muito tempo em sofrimento, a gente precisa agora desensibilizar ele, eu vou te ensinar o exercício, você vai fazer em casa, você só vai voltar com 1 mês aqui, eu vou aumentar a força do seu exercício, você vai voltar com outro mês, não vai precisar ficar vindo toda semana, pra gente ver como é que tá a sua condição, tá? E entra no sistema de revisões mensais, que eu já expliquei em outras lives aqui. Vou passar rapidinho. A gente cobra um preço para o tratamento e quando o paciente termina o tratamento, a gente submete esse paciente a uma assinatura semestral anual. Na semestral ele vem uma vez por mês por 6 meses, na anual ele vem uma vez por mês durante 12 meses. A semestral tem 35% de desconto do que ele já pagou no tratamento e a anual tem 50% de desconto do que ele já pagou no tratamento. Então é uma forma de manter o fluxo de caixa ativo com um paciente que não ia voltar mais para você, mas que por não ter uma revisão mensal, muito provavelmente ele ia ter uma recorrência do sintoma. O paciente quando tá dor, esquece tudo que a gente ensinou. É batata como 2 e 2 são 4. Sentiu a dor, esqueceu tudo que a gente explicou. Quer logo a pílula mágica do remédio, quer ir para emergência tomar injeção, quer ficar deitado, quer ficar sem trabalhar, porque acha que o repouso vai melhorar. Então a gente dá essa supervisão semestral e anual para os pacientes que terminaram o tratamento. Principalmente esses aí, que podem apresentar essa dor residual como parestesia. Beleza? Jane Moura falou aqui. Jackson assistiu a aula hoje, Jackson? Muito bom. Grande Sami, mestre o quê, rapaz? Você que é o mestre. Parabéns pela família linda aí, viu, meu irmão? Caramba, olhei seu Instagram, chega, fiquei emocionado, viu? Parabéns mesmo. Que bom te ver assim, viu? Cadê? Para ter bom resultado precisa de uma boa avaliação. Núbia comentando aí. Obrigado, Núbia, pelos comentários. Cleiton já respondi a pergunta aqui, né, Cleiton? Falou que acompanha meu trabalho. Obrigado. Acho que não chegou mais, não. Deixa eu ver aqui. Você faz testes ortopédicos em sua avaliação? Ô, Jéssica! Aí você me apertou sem me abraçar, Jéssica. Eu vou lhe perguntar, Jéssica, que profissão eu sou? Eu sou fisioterapeuta, Jéssica. Eu vou fazer teste ortopédico para quê? Só se eu quiser impressionar o paciente. Chegar pro paciente com dor lombar, fazer teste de compressão facetária, de extensão com rotação, fazer ele gritar, chamar pela mãe dele, pedir para voltar para a barriga da mãe dele, depois fazer uma estratégia de carga lá, pedir para ele repetir o teste, ele não sentir dor, ele falar uau, né? Só se for para isso que eu faço teste ortopédico. Teste ortopédico não tem validade científica. Por quê? Ah, Caio, meu Deus, como é que você fala isso? E os ortopedistas? Você acha que os ortopedistas não sabem disso? Você acha mesmo que um teste de Hawkins Kennedy, de Nir, Pat Job é capaz de detectar uma inflamação subacromial, uma inflamação no ombro, uma inflamação na coluna? Pelo amor de Deus, inflamação é detectada por biópsia, por análise histológica, tá? Não por teste de movimento. Por que os testes ortopédicos não têm fidedignidade? Porque eles não têm sensibilidade para dizer que o paciente não tem a condição e nem especificidade para dizer que o paciente tem aquela condição testada. E a razão de probabilidade de quase todos os testes, exceto LASEG, SLAMP, tensão neuroadversa de plexo braquial, é muito baixa. Não dá pra gente confiar. A gente faz o teste, é positivo, coloca estratégia de movimento no paciente e o teste é negativo na hora. Então você só faz teste ortopédico se quiser impressionar o paciente. Quer ver uma sugestão? Você faz um teste de flexão forçada no quadril. Bota o paciente deitado de barriga para cima, joelho e quadril a 90 graus e coloca resistência na parte anterior do quadríceps, pedindo para ele fazer força no joelho dele em direção ao peito e você bota resistência. E aí você vai ver que você vai conseguir vencer o paciente com dor lombar facinho.
Depois que você coloca uma estratégia de carga, ou você faz uma manipulação, ou até alguns pontos específicos de acupuntura, você retesta a flexão forçada do quadril e você vai ver que o paciente está resistindo absurdamente. Aquilo ali é só para encantar o paciente, aquilo ali não resolve nada, tá? O que resolve é o tratamento durante 4, 8 a 12 semanas, a depender do caso. Então, não, a resposta é não uso o teste ortopédico, já esqueci o nome de todos eles. Quando eu vejo passar no livro, eu fecho a zorra do livro, que eu não quero nem ver, porque não são fidedignos. Eu trabalho com tratamento científico, e tratamentos científicos precisam ter validade, coisas que os testes ortopédicos não têm. Marlon Freitas. Cada lugar diferente de dor tem que ser feito um novo pagamento, ou o pagamento é um só para todas as dores? É isso, Marlon. Eu acho que você não entendeu a resposta da pergunta, né? Você vai passar por um processo de avaliação, e na avaliação a gente vai identificar quanto tempo você precisa tratar para controlar a dor principal. Quando você controla a dor principal, as secundárias tendem a diminuir. Existem casos que não diminuem? Existem. Nesse caso aí que a colega botou de dor nociplástica, que a gente identifica na avaliação e a gente, na maioria das vezes, não continua com o paciente, encaminha para o psicólogo. Porque o paciente tem um drive cognitivo e emocional que está fazendo o paciente sentir dor generalizada. Está com o sistema de alarme desregulado, vamos dizer assim. É como se você quisesse aumentar um volume, mas no seu corpo o volume já está no máximo. Eu só rodei 1%, mas para você já está 99%. Então isso é cognitivo, o drive é cognitivo. Não é que você é maluco, não. Não é que problema da cabeça, não. É que você tem questões emocionais, familiares, de relacionamento, relações de trabalho, de circunstâncias do seu dia a dia, que te colocam o cérebro no 220, fazendo você sentir dor generalizada. E aí o nosso tratamento é só educação, fazendo com que você vá para o psicólogo. Paciente com fibromialgia é a mesma coisa, tá? Nociplástica, geralmente com hiperalgesia, mas a maioria das fibromialgias são falsas. Por quê? Fibromialgia é caracterizada por dor generalizada, déficit de sono, fog, que é a névoa visual, e cansaço, fadiga generalizada, déficit de sono e dor generalizada. Então, se o cara está com esse quadro clínico, vai para um reumatologista e não achar nada nos exames, dá um rótulo de fibromialgia. Mas quando esses fibromialgicos são avaliados pela fisioterapia musculoesquelética, a gente às vezes encontra um movimento que melhora o paciente absurdamente. Ou seja, não era fibromialgia verdadeira, né? Fibromialgia verdadeira não melhora com movimento. Beleza? Então você vai fazer o pagamento de um tratamento, tá? Que é o da dor principal. As outras tendem a melhorar. E quando não melhora, você já é identificado com dor nociplástica e encaminhado para o psicólogo. Aí muito paciente tem refuse, né? Tem recusa do tratamento psicológico, porque acha que é maluco, que a gente está dizendo que é a dor da cabeça, mas enquanto ele não abrir a mente para essa possibilidade, geralmente ele vai sofrer por muito tempo de vida, viu? Não queira não chegar com a cabeça inflexível aos 80 anos, dependendo das pessoas, sem independência nenhuma. Não queira não, aceite o processo psicológico logo agora. Se o cara te avaliou e falou que você precisa de um psicólogo, vá pro psicólogo. Não sei se eu respondi aí, viu? Se não respondi, pergunta de novo. Muito bom, então vamos lá, vamos continuar, né? Vamos terminar aqui. Pessoal, então depois que a gente fez todos esses testes de movimento, a gente vai para as classificações. Classificações de subgrupos. Por quê? Porque como a Paula perguntou aí, não sei se a Paula tá aí ainda, aí eu gosto de responder as perguntas no final, porque o pessoal pergunta, a gente responde e o pessoal sai da live, né? Então a gente gosta de responder no final por isso. Paula não tá aí mais. Então vamos nessa. O cara que tem hérnia de disco na lombar, que tem uma dor lombar, ele pode apresentar 13 classificações diferentes. Condições completamente distintas. A primeira classificação é o bloqueio de movimento. Bloqueio de movimento vai ter uma característica muito importante, que é a variabilidade nos sintomas. Ele vai apresentar as respostas sintomáticas melhor, diminui melhor, abole melhor, centralizado melhor, durante os testes de movimento.
Quando o paciente apresenta essa característica, a gente classifica ele como bloqueio de movimento. Esse paciente vai fazer 3 sessões comigo, vai melhorar em 15 dias, muito rápido, por mais travado que ele esteja, porque ele tem essa característica principal. Existe uma segunda classificação, que é a restrição. A restrição, o cara já tinha um bloqueio de movimento prévio que não tratou. Esqueceu, levou com a barriga. Aí aquele tecido ficou parecendo um macarrão com provolone, aderido. Quando você vai passar o garfo não escorrega, sabe? Então, aquele tecido precisa de carga para remodelar. Só que quando a gente bota carga, dói. E porque dói, o paciente não faz. E ele entra num comportamento evitador. Então, a característica principal da restrição é a limitação estrutural no final do movimento. Toda vez que a gente leva o paciente no final do movimento, ele tem aquela dor consistente que não varia. Ele não fica pior depois, ele não fica melhor depois. É uma dor consistente. Esse paciente vai fazer 6 a 8 sessões ao longo de 3 meses para a gente ensinar ele a remodelar aquele tecido e educar ele que sim, o seu exercício tem que produzir sua dor. Se não produzir sua dor, a gente não realinha as fibras de colágeno, não faz com que a fibronectina vá lá dar qualidade viscoelástica ao seu tecido para fazer com que você melhore. Então, quando o paciente entende isso aí, o paciente adere ao programa de exercício. A terceira classificação é a que todo mundo acha que é, mas nunca foi, que é a postural. Ah, eu tenho dor na coluna porque é a minha postura. Ah, porque eu sento troncho. Ô, querido, postura não tem nada a ver com isso não. A ciência já provou, beleza? A ciência já mostrou que postura e dor não tem relação. Ou seja, existem pacientes que eu vou fazer isso e vão melhorar, e existem pacientes que eu vou fazer isso e vão piorar, beleza? Então a gente precisa estar ligado nisso aí. Qual é a característica? A gente não tem perda de movimento, teste resistido é negativo, mobilidade passiva não tem restrições, e esse paciente simplesmente, com alteração postural, só sente dor em posições mantidas prolongadas. Eu estou aqui sentado na minha cadeira gamer, mas eu estou aqui todo troncho com as pernas para cima assistindo o jogo do Brasil, e aí depois de 20 minutos minha dor aparece. Qual o tratamento? Esse paciente só vai uma vez no consultório. A gente paga ele paga uma consulta, a gente já classifica ele como postural e o tratamento é: saia da posição. É brincadeira o paciente pagar um profissional para dizer pare de ficar nessa posição? Você acha que não acontece? Acontece demais. Paciente com hérnia de disco achando que é a hérnia e a síndrome postural lá. O paciente senta largado no sofá assistindo Netflix com os filhos e sente a dor depois de 10, 20 minutos. Essa seria a terceira classificação postural. A quarta classificação seria patologia grave. Patologia grave tem 6 subclassificações, ou seja, o paciente pode ter câncer, síndrome de Caldequina, compressão medular, fratura, infecção ou alteração vascular. O paciente pode ter um hemangioma no fígado produzindo dor lombar. E aí a resposta é completamente inconsistente, o paciente geralmente agrava com todos os movimentos, ele não tem resposta mecânica. E aí a gente fala ao paciente assim, ó, seu caso não parece depender de movimento, você provavelmente não melhora comigo, mas eu preciso de que você faça uma investigação médica para identificar qual o seu problema, porque o seu caso não parece que vai ser resolvido com fisioterapia. E acredite, já peguei pacientes com esse quadro que estavam na sessão 60 de fisioterapia, ou seja, ninguém tinha avaliado o cara, né? Deita na maca, faz exercício, alonga, faz aparelhinho, choquinho, calorzinho e vai para casa. 60 sessões. E quando eu avaliei, ó a red flag lá gritando, possibilidade de patologia grave absurda, a gente encaminhou para o médico, não deu outra. O paciente estava com a mielopatia compressiva na coluna, teve que fazer cirurgia, graças a Deus ficou tudo bem. Então a gente precisa ter cuidado com o profissional que a gente escolhe para fazer a avaliação, porque às vezes o cara não sabe te avaliar. O cara fica em tentativa e erro com você. É a mesma coisa você chegar lá pra mim, eu não saber que classificação você tem, e eu falar, ó, vamos fazer o tratamento 3 meses, vamos ver o que acontece, né? Totalmente inseguro, sem saber do prognóstico. A tendência é que você não feche o tratamento comigo por causa disso. Então é aquele paciente que tem uso crônico de corticoide, aquele paciente que está tendo perda de peso sem motivo, aquele paciente que tem febre junto com a dor, paciente que usa remédio há muito tempo, mas não tem efeito da medicação, né? E ele não tem resposta mecânica nos movimentos. Ele não diminui a dor com movimentação e o tamanho do movimento que está restrito não melhora com a movimentação. Então, muitas vezes esse paciente aí tem uma suspeita de red flag e a gente precisa
tá ligado, pode ser uma fratura, uma infecção, para encaminhar para o médico. Tem o paciente com drive cognitivo, que é o paciente crônico, né? Síndrome dolorosa crônica. A gente vai chamar esse paciente de yellow flag, porque ele tem várias barreiras de recuperação. Você até acha movimento que melhora ele, mas ele perdeu um ente querido para Covid, ele se separou da esposa agora, ele fechou uma empresa na pandemia, ele fechou uma sociedade durante a pandemia, ele está estressado com home office, com as crianças em casa tendo que fazer atividade do lar. Ou seja, tem várias barreiras psicológicas que fazem com que o paciente não se recupere. O paciente tem um comportamento vitimista. A gente nunca julga isso, tá? Mas a gente identifica. E a gente sabe que esse paciente tem um drive cognitivo forte e que por mais que você encontre um movimento que mude a mecânica dele, a dor dele não vai melhorar com você. A dor dele só vai melhorar se ele aceitar o processo de TCC na psicologia, tá? Esse paciente, geralmente, quando vai para emergência com dor, o médico, vou dar um analgésico aqui em você, com outro remedinho aqui para enjoo e com outro remedinho aqui. Aí quando você vai ver o outro remedinho é um ansiolítico antidepressivo. O paciente, melhorei, qual foi o remédio? Meu Deus, foi um ansiolítico. Como assim um ansiolítico melhorou minha dor? Ó que loucura. O ansiolítico vai lá equilibrar as sinapses nervosas e aí o paciente ansioso melhora da dor com ansiolítico, né? Não é loucura não, acontece demais. E o paciente tem muito preconceito com isso. O quinto quadro seria o inflamatório. O inflamatório que agrava com todos os movimentos, não tem dor em repouso, né? E ele geralmente, às vezes é secundário a trauma, às vezes o paciente tem artrite soronegativa, gota, alguma patologia reumática justificando o quadro inflamatório dele, né? Então isso precisa ser investigado também com o médico. Muitas vezes o padrão é inconclusivo. Isso quer dizer o quê? Que esse paciente tem respostas ao movimento inconsistente. Tem um movimento que piora, mas a direção contrária não melhora. Quando você mexe demais, ele agrava, mas com 24 horas ele está igual a quando ele chegou. Essa resposta inconclusiva precisa de muita educação, terapia cognitivo-funcional, exercício e amplitude que produza dor e não piore, para fazer com que esse paciente melhore ao longo de 1 a 2 anos. Tá? E em 1 a 2 anos, esse paciente vai fazer 12 sessões com afastamento progressivo. 2 vezes na semana a primeira, 1 vez na semana a segunda, a cada 15 dias na terceira, 21, 30 dias, 45, e ao longo de 2 anos esse paciente faz aí 12 sessões. Essa é a forma com que eu trabalho, tá? Não é certo, não é errado, é a forma como eu faço. A outra classificação seria uma síndrome radicular. Sabe aquele paciente que sente a dor irradiada na perna e fala logo que é o ciático? Pois é, bonito. Na maioria das vezes não é o ciático. Na maioria das vezes não tem nada a ver com o ciático. E o paciente tá lá, ai, meu ciático tá inflamado. Ai, minha coluna tá pinçada. Olha que loucura. Gente, 90% dos casos que acham que é ciático, que chegam lá no consultório, a gente faz o LASEG e o SLAMP, o teste para incriminar o ciático, e estão negativos. E quando estão positivos, a gente coloca o movimento e o teste muda na mesma hora. O paciente fica assim, abismado. Por quê? Porque o cara chegou com a dor, aí você torceu o tronco do cara, jogou o joelho para fora lá da maca, ficou 3 minutos com o cara lá, você levanta, pergunta como é que a dor tá melhor. O teste neurológico que era positivo tá negativo. Como que o movimento é capaz de fazer isso? Aí o que é que a gente faz? Para o paciente aderir ao programa de tratamento, a gente faz assim, ó. Que remédio na sua vida teve um resultado imediato como esse movimento? O paciente fala nunca. Nenhum remédio. Porque o remédio tem uma meia-vida, tem um tempo para quebrar a barreira hematoencefálica, chegar lá no cérebro e fazer a descarga de opioide e de analgesia. Então o movimento ele tem um efeito mais rápido, mais duradouro e que dá independência para o paciente. O paciente consegue fazer só sem o terapeuta. O remédio precisa ir na farmácia comprar. Às vezes é controlado, precisa da receita médica para ele ir lá fazer. E gera gastroenterite, disfunção intestinal, uso crônico de remédio faz mal para um bocado de coisa. Então a prioridade é sempre escolher movimentação. Vamos finalizar já com resposta sintomática, tá? O próximo quadro de classificação é o pós-cirúrgico. Pós-cirúrgico, amigo, você tem que esperar. Fazer o tratamento adequado, em amplitude média, que não produza desconforto, que não mexa na incisão cirúrgica. Com 2 semanas você reavalia. Esse pós-cirúrgico de coluna pode virar uma síndrome radicular, pode virar um bloqueio de movimento, pode virar uma restrição de movimento,
pode virar uma alteração postural, ou seja, essa classificação pós-cirúrgica, a cada 2 semanas você reavalia e ela pode mudar de classificação e você tem que mudar completamente a abordagem, tá? Então é importante que você saiba disso. Próxima classificação, sacroilíaca pelve gestacional. Ou seja, existem aqueles casos de dor lombar irradiada para virilha, para glúteo, autolimitada, que não passa do joelho, né? Que não respondem a movimento nas estratégias lombares e de quadril. Quando ele não responde a lombar e quadril, a gente já fica com o olho todo gordo lá para sacroilíaca pelve gestação. Se a paciente estiver grávida, quadro gestacional geralmente melhora com protocolos de flexão. Se a paciente não estiver grávida, quadro pélvico se não responder às estratégias de carga para articulação sacroilíaca, tá? Então, basicamente, essa é a diferenciação que a gente faz. Uma outra classificação importante que você precisa saber é a estenose. A estenose, as principais características são piora com fechamento de espaço na coluna, ou seja, o paciente piora com extensão, andar rápido produz a dor na perna, ele está andando, aí do nada a dor começa a queimar lá na perna, ele tem que sentar para aliviar. É aquele paciente que está no carrinho de supermercado, apoiado no carrinho, dobrando o tronco sempre para abrir espaço na coluna. Só que essa estenose pode ser dura ou macia. Essa estenose pode ser verdadeira ou falsa. Isso quer dizer que a estenose pode ser compatível com o exame de imagem. Tem uma estenose aqui no seu exame de imagem. A apresentação clínica também é de estenose. A gente vai ter que fazer 6 semanas de um protocolo de flexão com exercício resistido de moderada intensidade. Se em 6 semanas você melhorar a referência, a gente trata por mais 6 semanas. Se você não melhorar, é estenose dura, você vai ter que continuar com esse tratamento e vai ter que utilizar medicação. E assim, alguns médicos operam, outros não operam, tá? Então a gente precisa submeter a teste. É a única classificação que a gente de fato precisa esperar um pouquinho. Porque quando a estenose é macia, ou seja, estenose falsa, a estenose está lá lindona no exame de imagem, a apresentação clínica está compatível com o exame de imagem, mas quando você coloca um movimento bobo, o paciente melhora a dor na perna. Toda vez que a dor na perna aparece, o paciente faz o movimento e tira a dor da perna. Ou seja, não era uma estenose verdadeira, era uma classificação de block of movement, bloqueio de movimento, beleza? Então falamos aí. Ainda tem 2, tá? Articulação comprometida seria aquele paciente que tem uma espondilolistese verdadeira, que a clínica é compatível com o exame de imagem, ou seja, todos os movimentos agravam, todas as amplitudes são doloridas. Em repouso o paciente fica sem dor, ao contrário do quadro inflamatório reumático. Mesmo em repouso o paciente está com dor, tá? Pode haver uma confusão aí de articulação comprometida com síndrome dolorosa crônica, mas geralmente na síndrome dolorosa crônica não há compatibilidade com o exame de imagem. Na articulação comprometida existe essa compatibilidade. Gente, eu tô abrindo meu curso para vocês aqui, viu? Completo, viu? Estamos terminando. A última classificação é trauma e recuperação. Ou seja, o paciente está com dor por causa de trauma que é do acidente. Bateu o carro, teve o whiplash cervical, teve impacto femoroacetabular na batida do carro, evoluiu com dor lombar. Ressonância do quadril está limpa, mas ele está com dor lombar depois do trauma. Então, trauma e recuperação você tem que trabalhar em amplitude média, produzindo desconforto do paciente, mas não deixando o paciente pior, tá? Para ver se você vai mudar essa classificação, tá? E trauma, esse paciente já foi no ortopedista, né? Se esse paciente não foi para ortopedista, manda para ortopedista, porque trauma pode ter fratura, né? Trauma pode ter alguma coisa, pode ter uma fratura cominutiva de cabeça de fêmur lá, gerando dor no quadril, gerando dor na lombar e no quadril. Então, quando os ossinhos espatifam lá por dentro da articulação, sabe? Isso pode acontecer também. Então, assim, diante dessas 13 possíveis classificações, eu acredito que você que está com dor nas costas aí entende quão complexo é tratar você. Quão importante é você ser bem avaliado por um profissional. Porque você tá com dor lombar, meu amigo, você e mais 10 que eu atendi hoje, tá com dor lombar. Mas cada um tem uma classificação diferente, cada um precisa de um tratamento diferente. Então é muito importante que você saiba quais são essas classificações de subgrupos. Beleza? E aí, para classificar, você tem que entender da resposta do sintoma. Quando você está fazendo o movimento do paciente, você tem que saber o baseline. O paciente está com dor ou está sem dor? Se está sem dor, quando ele começa a mover, a dor aparece ou não aparece?
Se ele está com dor, a dor aumenta, diminui ou muda de lugar quando ele move, ou não tem efeito, você precisa saber disso. Ou seja, durante o teste, a dor pode ser produzida, diminuída, aumentada, não sofrer efeito, abolida, sumir, centralizada ou periferizada. 7 respostas de sintoma durante o teste. Depois do teste, o paciente pode estar pior, o paciente pode não estar pior, o paciente pode estar melhor, o paciente pode não estar melhor, o paciente pode não ter sofrido efeito da sua intervenção, o paciente pode estar centralizado ou periferizado. A combinação dessas 14 respostas do sintoma vão te dizer se esse paciente vai estar no semáforo verde, amarelo ou vermelho. No semáforo verde, você vai seguir com sua estratégia. No semáforo amarelo, você vai aumentar a força da sua estratégia. No semáforo vermelho, você vai mudar a direção. E aí existe uma particularidade desses semáforos, que o semáforo pode ser amarelo normal e invejoso e requerer alternativas de movimento. E aí é o pulo do gato, né? Pulo do gato, você só vai ver se você estiver lá dentro. Mas eu acredito que com o que eu mostrei aqui, você consegue resolver 90% dos quadros de dores lombares. E amanhã seu primeiro paciente vai ter dor lombar e você vai aplicar essa regrinha, você vai compartilhar essa live nos stories, você vai tirar o print e me marcar para eu recompartilhar. E você também vai escutar esse podcast quando estiver treinando amanhã. Você vai lá para o Spotify, vai colocar o fonezinho no ouvido na hora do treino na sua academia e vai assistir essa mesma aula lá no podcast da Apple, ou lá no Spotify, ou lá no Google Cast. Beleza? Então amanhã... Deixa eu ver se chegou mais pergunta. Dúvidas, pessoal? Curso mesmo e de graça. Pois é, Jackson. Pois é, o pessoal tá tendo um curso de graça aqui, não tá aproveitando, rapaz. Mas acredite, o que você vai ver lá dentro, meu amigo, é o mundo escuro da lua, viu? Tem muita informação que não tem como passar aqui, porque levariam horas pra explicar, tá? Então fique tranquilo que você que já tá lá dentro, você vai ver o lado escuro da lua, viu, meu amigo? Você vai ver exatamente como eu faço com cada um paciente, sem esse blá 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 teórico aqui. Você vai ver um modelo executando as técnicas que eu faço e não vai ter erro para você, meu amigo. Mais uma vez, obrigado pela confiança, por estar dentro do nosso programa educacional, tá? Pessoal, amanhã, cerca de 7h30 às 8h15, eu e o Jeff vamos fazer uma live sobre lateral shift. A gente vai fazer uma live no formato de Q&A, Questions and Answers. O Jeff vai fazer uma série de perguntas sobre essa tortuosidade aguda do tronco, conhecida como lateral shift, e a gente vai desmistificar o processo de avaliação e tratamento do lateral shift amanhã, tá? Ou 7h30 ou 8h15, acompanhe os stories aqui para você não perder a live de amanhã. Beleza? Dúvidas, perguntas, questionamentos, 2 minutinhos pra gente focar no jogo do Brasil aqui, tá? Joyce adorou, Núbia show de bola, que bom, pessoal. Meu objetivo é pegar você que tá aí na área da UTI, seduzida pelo ar-condicionado da UTI, e vir direto pra área músculo-esquelética, beleza? Jéssica, obrigado, Luane, Edmar, Jane, Branca Evangelho, Jeane Gomes, Thay Oliver, Carla Barreto, Letícia Gomes, Marlon Freitas, Joyce Lima, Jackson Dias e grande Maicon Barbalho. Maicon, não sei o que você está fazendo aqui, viu, Maicon? Você já viu tudo de cabeça para baixo, de trás para frente, mas muito obrigado pela sua presença. Maicon também é nosso aluno aí, viu, pessoal? Então também é outro suspeito. Show de bola, pessoal. Brigadão, viu? Brigadão, e amanhã estamos aí de novo. É isso, não chegou mais perguntas, tá? Jeane, obrigado. Luane, obrigado. Obrigado mesmo, viu? Então é isso, galerinha. Movimento é vida. Até amanhã na live sobre lateral shift, tá bom? A gente vai ter uma outra live também sobre dor pós-Covid, comigo e com o Jeff também. Fiquem atentos aos stories, tá? Grande abraço, o movimento é vida.